Na banqueta do nosso bate-papo de hoje, o jornalista Fernando Leão, formado pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Ele que atualmente leciona nos cursos de comunicação social da FAVEST. Mas o Leão não está aqui para falar nem da FAVEST e também não está aqui para falar sobre jornalismo. Ele também é cineasta e o nosso bate-papo vai girar em torno das questões do cinema, documentários, videoclipe, mas principalmente em relação ao filme Guerra de Sombras que o Leão está produzindo. É o primeiro que está sendo produzido em Lages, sendo ele rodado em alta definição, totalmente em alta definição. Leão, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Marcondes. Antes de falar de Guerra de Sombras, antes de falar do cinema como um todo, fala para mim da tua paixão pelo cinema, a tua paixão pela arte cinematográfica. Isso vem de muito tempo, assim, porque eu já tenho 28 anos e desde pequeno, desde os, eu acho que 7, 8 anos, desde quando eu vislumbrei o cinema, que eu fui a primeira vez numa sala de cinema, eu tive essa coisa de paixão mesmo, de começar a assistir bastante filmes, né? Uhum. E depois disso começar a querer descobrir um pouco dessa arte através de algumas brincadeiras. No começo sem uma câmera, porque as antigas VHS que a gente tinha em casa, que a gente fazia imagens brincando com os primos, com os irmãos e tudo mais, até com os pais, com os tios. E depois lendo bastante sobre o assunto e tentando assim cada vez mais conhecer essa arte, esse mundo cinematográfico que é tão interessante, que fascina muita gente, não só eu, né? Muita gente que gosta bastante e que está sempre assistindo a muitos filmes e está sempre buscando alguma coisa diferente daquilo que ela está sempre buscando. E essa ligação, jornalismo, professor e as artes visuais, você como cineasta, como se dá essa ligação, Leão? Assim, eu acho que também desde pequeno eu gostava muito de desenhar. Hoje eu não tenho um aporte uma abertura tão grande para desenho, não sou bom desenhista nem nada. Brinco de desenhar, até os storyboards do filme eu fiz também, para ter uma ideia das cenas. Mas eu acho que isso vem da paixão por artes mesmo, por todo tipo de arte, né? Quando você está lendo, você está vendo uma pintura, você está lendo um livro, você está lendo gibi. Eu fui alfabetizado lendo gibis, né? Gostava muito de ler, Turma da Mônica, gostava de ler outros tipos de gibis, aqueles fumetes italianos, que são os gibis de faroeste, de velho oeste, aquela coisa toda. Tex, Zagor, esses gibis, e eu acho que isso tudo ajuda você a ter um conhecimento a mais de vários tipos de arte. E o cinema nada mais é do que a arte da imagem em movimento, e quando você tem o conhecimento dos outros tipos de arte, vê que aquilo pode ser passado para um tipo de material que possa ter movimento, possa contar uma história e possa fazer as outras pessoas não só assistirem, saberem, conhecerem uma história, mas também gostarem daquilo que você está fazendo e gostarem daquilo que também elas assistem. Isso é muito interessante. Eu acho que isso vem a calhar bastante no mundo das artes, e dentro da tua pergunta na questão do jornalismo em si, é que eu, anteriormente à entrada no curso de jornalismo, quando eu era universitário, eu tinha feito 2 tentativas de vestibular para cinema em São Paulo. Não passei, provas difíceis, a FUVEST, que é um dos maiores vestibulares do país, com provas difíceis, e que na época ainda eram em 2 etapas. Eu não sei como é que está a FUVEST hoje, não estou mais inteirado disso, mas eram 2 etapas, e na época não passei. Resolvi fazer o curso mais próximo, que era jornalismo, comunicação social, que tinha mais ligação com essa área que eu gosto bastante do audiovisual. Tanto é que eu trabalhei bastante na universidade, os documentários e fora dela também. Agora, então, você não nasceu para ser jornalista, e sim cineasta. Eu acho que... Já que você procurou primeiro... Assim, a verdade é a seguinte, a gente tem, se você olhar na questão mais teórica do negócio, não se aprofundando muito nisso. Mas, assim, jornalista vamos dizer assim, do factual, não. Com certeza não. Eu gosto bastante das produções que possam ser trabalhadas numa levada de tempo maior. No nosso caso, uma das disciplinas que eu gosto muito, leciono também, mas gosto muito de pôr em prática isso nas minhas produções independentes, é o documentário. O documentário que você pode ter um tempo maior de trabalho, você tem pesquisa, você vai atrás de várias fontes e você trabalha num tom maior de tempo, e o documentário é um gênero cinematográfico, então tem tudo a ver também com o meu gosto e a minha paixão pelo cinema. E foi daí que eu comecei a vislumbrar os outros momentos, que agora vem com Guerra de Sombras, a primeira ficção que eu tô dirigindo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre Guerra de Sombras, que é o primeiro curta-metragem lagiano rodado em alta definição, e vamos também ver algumas imagens do making-off. Antes de falar da questão específica sobre Guerra de Sombras, Leão, fazer cinema
é complicado? Financeiramente falando, em relação de apoios de instituições, governos, federal, estadual, municipal, captação de verbas, é caro fazer cinema, né? E é complicado? É caro e é complicado com certeza. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. A gente falando de cinema padrão, cinema profissional, uma coisa que você queira fazer, mas que obtenha resultados com ela, né? E você trabalha com o que é padrão e com o que é profissional. Com certeza, sem sombra de dúvida. Até porque o nosso primeiro trabalho de ficção está aportado muito num grupo de colaboradores. E aí eu entro na questão em que você está me perguntando, que é a questão financeira. É difícil, é bastante difícil. Só que você tem hoje a possibilidade das leis de incentivo à cultura, seja ela estadual, seja ela federal, em que você pode, através de projetos, não só na área do cinema, saiba-se que são projetos em várias áreas, você pode sim trabalhar através de captação de recursos, tá? De empresas que destinam um valor X de devido imposto para uma obra cultural. E aí você pode, através disso, trabalhar o teu filme, a tua música, o teu CD, tuas obras plásticas, enfim, o que você for fizer na área das artes. E você conseguiu captar esses recursos ou você teve que tirar do bolso? Como que se deu isso? Num primeiro momento é o seguinte, o Guerra de Sombras ele é um filme de colaboração. Ele é um filme feito na cidade de Lages, por pessoas da cidade, tá? Sejam os artistas de teatro, sejam os artistas plásticos, sejam os produtores da cidade e as pessoas que estão devidamente por trás das câmeras dos bastidores, certo? São pessoas que são daqui, que resolveram... O roteiro do filme é meu, resolvi chamar algumas pessoas para colaborarem, elas toparam, a gente fez várias reuniões para chegar a um consenso e dizer assim, a partir de agora a gente vai chegar no momento em que a gente vai produzir sim um filme. A gente entrou em pré-produção, produziu e agora a gente está em pós. Mas é um filme totalmente feito por colaborador. E aí te respondendo também a questão das leis de incentivo, dos apoios, a gente no primeiro momento quer fazer o material. A lei de incentivo a gente sabe que é bastante burocrática e que para você colocar um projeto lá, você demanda um tempo ainda de entrada do material, tem toda uma questão burocrática que demora, na questão temporal mesmo, até a liberação de recurso e tudo mais. Você que tem que captar, na verdade, o recurso, ele não é liberado diretamente, você tem que captar, quer dizer, você leva 1 a 2 anos para conseguir começar a rodar o filme. E no nosso primeiro momento a gente quis rodar um filme. E dentro das minhas possibilidades, eu banquei a produção, financeiramente falando, e junto com os colaboradores a gente conseguiu vários apoios onde a gente consegue, assim, fazer com que o filme saia. Então é basicamente bancado pelo teu próprio bolso? Sim, financeiramente falando é. E o resto vem do grupo de colaboradores que bancou com força de trabalho e com apoio direto para que o filme saísse. E se conseguir vencer a fase burocrática dos governos, aí não, com então certeza, não. Esse eu te falei do primeiro pensamento, esse é o segundo pensamento. Esse grupo está se formando para produzir outras coisas também. Então o nosso segundo pensamento é agora começar a ir atrás das leis de incentivo. Uma pena que a gente não tem uma lei de incentivo na cidade. Por exemplo, trabalhei em Itajaí, morei há 13 anos na cidade. Itajaí hoje tem uma lei de incentivo municipal. Fui aprovado em 2 vezes nessa lei. Na primeira eu fiz um vídeo chamado Sétima Arte de Itajaí, que é um vídeo documental, tá? E no segundo momento eu fiz um vídeo experimental, que chama Poesia Visual de Itajaí. Quer dizer, são vídeos todos regionais, com certeza, porque até eles abarcam nessa lei municipal uma questão bem regionalizada e fazem com que você trabalhe dentro desse patamar de orçamento, de tipo de trabalho, aquilo que você pode fazer dentro de determinada cidade. Uma boa que teria na nossa cidade, até uma dica para as pessoas que trabalham com cultura e tudo mais, era a gente poder se organizar para realmente pedir uma lei de incentivo, ter isso na cidade, que seria um ganho também profissionalismo dos artistas da região. Porque com uma lei de incentivo você tem que saber fazer um projeto, você tem que saber captar recurso, saber garantir isso para o final, na distribuição dele, do teu projeto, e não interessa se é cinema, música, artes plásticas, o que seja, tudo bem, teatro até. E a partir disso você começa a se profissionalizar, porque você começa a entender dos mecanismos que compõem essas leis e como você trabalha elas para dentro da tua produtora, do teu grupo musical, enfim, assim você pode ir levando para mais longe e aí trabalhar com lei estadual e lei federal. Agora, a cultura, Leão, não é uma coisa que está relativamente distante do povo no dia a dia. Em determinado segmento social,
as pessoas estão muito próximas, fazem cultura, vivem cultura, trabalham às vezes diretamente. Mas no geral, a população não parece que está assim um pouco distante dos termos culturais? Mas como que tu diz assim, das obras em si? O próprio acesso às obras. O próprio acesso às obras. Além do acesso às obras e até mesmo a questão de distanciamento e de falta de conhecimento em se tratando, muitas vezes, do que é cultura, do que é trabalhar um filme, do que é produzir um videoclipe, do que é montar uma banda. Que muitas vezes a pessoa apenas recebe, né? Uhum. Apenas recebe o produto finalizado. Agora, chegar a ter um conhecimento é um pouco distante, né? Assim, esse conhecimento você vai buscar aí, claro, estudando, lendo, querendo conhecer pessoas que trabalham com isso e assim você começa a ter um conhecimento maior daquilo, com certeza. Só que diversos tipos de arte são feitos para diversos tipos de público. E aí vai ter sempre aquele que gosta, aquele que não gosta, aquele que vai atrás, né? A gente vê hoje na cidade, a gente tem festival de teatro, a gente tem alguns outros festivais, festival de música, algumas outras coisas que ocorrem, são esporádicas, mas acontecem. E você vê que tem público, só que você tem que manter isso, você tem que deixar isso sempre aberto para que o público não só assista, não só saiba, não só conheça, mas que ele também possa se inteirar disso. Demanda Como que a gente faz isso? Demanda tem artistas, só que tem vários artistas que às vezes ficam escondidos, você nem conhece, às vezes você conhece, você viu no jornal no dia, você viu o cara tocando ali no calçadão, o cara já toca há mais de 10 anos, tem uma banda e tudo mais, e você viu pela primeira vez o cara tocar, o cara fazer uma peça de teatro, artes plásticas e tudo mais, e tem bastante gente. O que a gente está evidenciando muito com Guerra de Sombras é a questão do regionalismo. O filme trata de temas regionais, ele é uma ficção, mas trata diretamente de temas regionais. Eu acho que isso é importante para Lages, é importante para a região serrana. Uhum. Esse é um início para a parte cinematográfica, com certeza. Espero que venham mais pessoas aí que façam, com certeza, né? Cheguem, tenham a praticidade de conhecer, de entender, de ler bastante, de fazer workshop, oficina, saber de como vai contar essa história, pegar a câmera, pegar o grupo de colaboradores, financiar e tudo mais e tocar para frente. Eu acho que tem que ter. Qual é o enredo do filme? O que você conta nesse filme? Então, Guerra de Sombras, ele trata de 2 temas principais, específicos que estão no roteiro. Eu não posso contar muito porque daí seria depois vai acabar a surpresa. Como ele é um curta-metragem, ele vai ter, acho que até 15 minutos. A nossa pretensão, a duração é 15 minutos, então eu não posso contar muito agora. Mas ele trata de 2 temas principais, o coronelismo e o misticismo. Tá? Então, o filme acontece em 1915, tá? A gente chama de recorte temporal. O recorte temporal do filme acontece em 1915, estamos em plena Guerra do Contestado, e algumas coisas evidenciam, dentro dessa guerra, a vida dos personagens que estão dentro do Guerra de Sombras. O Guerra de Sombras é até uma metáfora para o interior desses personagens e aquilo que vai ser externado depois e que vocês vão ver assim que o filme estiver pronto. Bom, então, enquanto isso a gente pode ir vendo, né, o make-off, enquanto a gente vai conversando. Com certeza, aqui, a gente pode ver algumas imagens do pode ver algumas imagens que a gente gravou, inclusive a gente usou uma fazenda na Coxilha Rica, a fazenda Limoeiro, junto com colaboradores. Até gostaria de evidenciar, se tu me der a parte aqui agora, né? Fique à vontade. E agradecer, porque são pessoas que eu acho que a gente tem que evidenciar, porque são pessoas que realmente deram uma abertura para que isso fosse feito. Não só para mim, tenho certeza que pessoas que vão fazer um trabalho sério, que sejam sérias e queiram realmente fazer alguma coisa que vá servir, não só agora, mas para o futuro, para a história não só da cidade, mas de artística, cultural e tudo mais, vai atrás que as pessoas vão ajudar com certeza. A pessoa que conhece um pouco e quer ajudar, ajuda assim, sem pestanejar. Então a gente teve o apoio da Coxilha Rica Turismo Equestre, né, no nome do Roberto Bianchini, que foi um cara super bacana. Ele abriu a fazenda, da qual ele gerencia, para que a gente ficasse lá 7 dias, uma semana. A gente ficou com uma equipe de 20 pessoas para rodar o filme. Ficamos uma semana na Coxilha Rica, então o pessoal pode estar vendo o making of, as cenas aí na Coxilha Rica. E tivemos outros colaboradores, como o Lorival Andrade Júnior, que é um ator de teatro há muito tempo, mais de 20 anos. E o Lorival veio especialmente de Itajaí, tá? Ele é de lá, ele trabalha com cultura em Itajaí, inclusive. Veio 2 dias no final de semana para rodar as cenas dele, que é a cena do Coronel Libório, que é um dos principais personagens do Guerra de Sombras. E a partir disso a gente foi trabalhando. Os atores, a maioria, são de Lages, quase que a totalidade, sim, e são atores de teatro. Com certeza. Essa é uma das colaborações mais interessantes do Guerra de Sombras. É a gente ter trabalhado com o Gilson Máximo, tá, de Oliveira, e o Adilson Freitas, que são hoje 2 pessoas que trabalham muito a pesquisa, tá, e a contação de causos e de histórias da cidade e da Serra Catarinense. É muito interessante isso. E trabalhar com a Ivone Balzan também, que é do grupo de teatro 4 de Autópsia,
E desculpa, eu falei, o Gilson e o Adilson são do grupo Associação Cultural Mata Quiterani, o grupo de contação de causos. É muito interessante. Quem já viu a contação de causos deles sabe que eles são muito engraçados e tudo mais. Não é o ponto do Guerra. O ponto do Guerra é um drama, então eles tiveram que trabalhar bastante esse outro lado. É até interessante falar disso. A Ivone não, a Ivone já tem um trabalho mais dramático. Ela conta histórias também para crianças, então ela tem um trabalho na medida do infantil e do adulto. Só que ela trabalha bastante o drama também nas peças adultas deles, do quarto de autópsia. Então, eles trabalham o drama no Guerra de Sombras. E tem outra pessoa, que é a Silviane Brum, que foi a nossa descoberta, né? A gente fala assim, todo mundo se apaixonou pela personagem dela, que é a Cabocla. Ela faz uma cabocla no Guerra de Sombras, tá? E ela é estudante de jornalismo, ela nunca tinha atuado em teatro nem em cinema, fez todos os testes. Foi legal os testes que ela fez, a gente ensaiou 2 semanas no Sesc, né, outro dos nossos apoiadores. A gente teve o palco do Sesc para poder ensaiar antes, ensaiamos 2 semanas e depois fomos rodar o filme. No filme também contamos com a participação do Maurício Hermes, que também já fazia teatro há um bom tempo aqui, estava parado há uns 10 anos. TV também. Também vocês conhecem da Imagem TV, né, o Maurício, que é super amigão nosso também. E tivemos a ajuda do pessoal lá da Fazenda, o Lúcio e o Nerci, que são 2 pessoas adoráveis, que a gente fez uma super amizade lá e que acabaram também participando como coadjuvante do filme. E deixa eu ver o que mais, eu acho que eu não me esqueci de ninguém. Você não atua? Eu não atuo. Mas você é ator também? Não sou ator. Não é ator? Não sou ator. Eu dirigi o filme, mas não sou ator assim de realmente tá na frente da câmera e fazendo a cena contracenando com os outros. A gente tem uma diferença da direção para a direção de atores, para a preparação de atores. Inclusive a gente teve uma preparadora de atores para o filme, certo? A gente teve na produção também pessoas que tiveram esses cuidados. Então é um filme que está sendo cuidado desde o começo, desde a pré-produção até lá na frente. Desculpa, eu acho que eu não esqueci de ninguém. A gente vai falando e acaba às vezes, né? No decorrer do nosso bate-papo, Leon, a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar dos colaboradores do filme. Acho que agora é hora de uma pequena pausa, né, Alex? A gente vai para uma pequena pausa, a nossa produção já está chamando, e depois a gente vai falar muito mais sobre Guerra de Sombras. Vamos tratar de uma série de assuntos relacionados ao filme. A gente vai voltar a ver também algumas imagens do off de Guerra de Sombras. Quando vai ser lançado o filme, onde que você em casa vai poder acompanhar, se vai para o cinema, se vai para o Curtas da RBS, de repente daí para emplacar no Curtas da RBS, enfim, são coisas que o Leão vai estar trazendo para a gente daqui a pouquinho no próximo bloco aqui no nosso bate-papo. Até já! Compre seu material escolar na Gráfica e Papelaria Egel. Aqui você encontra mochilas e novidades com ótimos preços. Pegue sua lista e venha conferir nossas promoções. Pagamento em 3 vezes no cartão ou cheque pré. Papelaria e Gráfica Egel. Fone Pax 3223-2194. Avenida Presidente Vargas, bairro Coral, Lages. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Fratec Bordados, a visão elite da sua logomarca. Máquinas computadorizadas de última geração. Fratec Bordados. Fone 224-9440, em Lages. Garoto
Garota Pantera, Transamérica Hits, Campo Belo do Sul, Otacílio Costa, Lages, Anitta Garibaldi, Ponte Alta e Palmeira já estão com suas 3 finalistas para a grande final dia 17 de março em Lages no Clube 14. Premiação, uma moto 0 km. Traga essa torcida! Estamos de volta com o nosso bate-papo, o jornalista Fernando Leão, cineasta Fernando Leão conversando conosco, o professor Fernando Leão. Enfim, tem uma série de atributos, mas neste bate-papo a gente está tratando especificamente das questões cinematográficas e especialmente do filme Guerra de Sombras. Leão, quando que o lagiano, o serrano, quando que o catarinense, e quem sabe emplacar ele em nível nacional, quando que o público que gosta de cinema vai poder ver este filme? A partir de junho a gente vai estar lançando ele. Eu não tenho uma data definida nem local ainda. Junho é o nosso deadline, que é a nossa previsão final para que o filme esteja pronto e para que as pessoas, assim, conheçam o Guerra de Sombras. As gravações já foram finalizadas? As filmagens foram finalizadas, a gente filmou do dia 27 a quase dia 3 de fevereiro, 27 de janeiro a 3 de fevereiro, lá na Fazenda Limoeiro, que eu já contei. E aí, mais um final de semana que a gente usou a Cachoeira das Pedras Brancas para filmar a última cena lá. Então foram 8 dias no total de filmagem. As filmagens foram terminadas. Depois das filmagens, que a pessoa assiste em casa e diz, aquilo ali é tão fácil de fazer, provavelmente, né? Quer dizer, dá um trabalho danado. Já foram captadas as imagens, mas agora tem toda uma parte de pós-produção que só em junho para ser lançado. Com certeza. E assim, o cinema, para as pessoas que não conhecem bem ele, nós temos 4 momentos bem diferenciados. A gente tem a pré-produção, que é a parte toda de onde a gente vai organizar toda a produção para realmente filmar. A gente tem a produção, que é a filmagem em si. No nosso caso do Guerra de Sombras são os 8 dias que a gente passou na Fazenda Limoeiro. A gente tem a pós, que é agora o passo em que a gente está dando para o Guerra de Sombras, que é onde a gente vai montar o filme, finalizar ele e aí sim fazer as cópias e distribuir. Fazer o lançamento e, obviamente, depois distribuir. São os 4 passos. Então, a pré, a produção, a pós e a distribuição, que é a divulgação. Enfim, aí o filme ganha o mundo, com certeza, porque a gente tem internet também e aí a gente pode repassar isso para qualquer pessoa que tem interesse de assistir. E você vai tentar emplacar na mídia estadual, em alguma emissora que veicula curtas-metragens, nos cinemas em Lages? Como que você pretende emplacar este produto? Com certeza. No primeiro momento, a gente quer fazer o lançamento dentro de uma sala específica para que seja projetado. A gente não sabe ainda onde, como eu estou te falando, a gente sabe que é junho que vai ser, e vai ser o lançamento do filme. Após durante isso, a festa o filme do Pinhão, não sei. Já atrai o público extra. Não sei ainda, mas a gente está vendo todas as possibilidades, mas eu acho que é um momento em que a gente quer dar visibilidade para o trabalho dos artistas da região. Então a gente quer tentar fazer isso com a máxima da calma, com tranquilidade, porque o filme está tomando todos os cuidados possíveis para que a gente tenha, a partir daí, como eu já te falei, estou retomando, não só a questão de trabalhar o regionalismo, mas trabalhar o profissionalismo dos artistas que aqui estão e podem mostrar sua cara não só aqui, mas lá fora também. E aí, com certeza, a gente quer conseguir emplacar ele nas TVs que passam curtas-metragens. Se tudo der certo, Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente consiga colocar o Guerra lá e consiga colocar uma história serrana na tela. E depois os festivais, né, que a gente participa sempre. Eu já participo há muito tempo de festival. E o Guerra de Sombras com certeza vai entrar em alguns deles. Tenho certeza que ele entra. Agora, cinema não se faz sozinho, né, Leão? É uma equipe grande que trabalha. Com certeza. A equipe de Guerra de Sombras, você tem direção, roteiro, câmera e montagem, que é com você. Quer dizer, você já fez uma boa parte do trabalho. Com certeza. Eu acho que é um trabalho meio Robert Rodrigues. Para quem conhece cinema, conhece o Rodrigues, ele pega quase tudo e faz o filme dele. Ele faz a direção, ele faz o roteiro, ele faz a montagem e também faz muitas vezes a câmera do filme dele. É uma coisa que eu gosto muito também, Marcondes, até falar um pouquinho rapidamente disso, é que a gente tem um apelo seguinte. Eu fiz o roteiro do filme, a gente conversou bastante depois, a gente fez os ensaios, mas é aquela coisa, a visão do diretor
projetor é a visão pictórica do quadro que depois de montado vai estar sendo visto pelos espectadores. E eu poder ter essa condição de ter uma câmera e a gente rodando em alta definição, uma câmera rodando em widescreen, uma câmera HD, foi super interessante porque eu nunca tinha rodado com esse tipo de câmera, fiz alguns testes anteriores com ela, né? E aqui até agradecer um dos nossos coprodutores do filme, é o nosso coprodutor do filme, né? Que eu esqueci de falar no primeiro bloco, mas com certeza é a nossa grande parceria, que sem ele, obviamente, o filme não ia existir porque a gente não ia ter a captação, que é o mais importante do filme. Que é o João Adriano, mano, da Vision Produtora, e é o nosso grande aliado nessa parte de conseguir fazer com que esses filmes da região serrana comecem a ser feitos aqui. E por pessoas daqui, contando histórias, obviamente, também daqui. Sendo redundante. Então, eu acho que trabalhar também isso no pictórico com a câmera me faz sentir muito feliz, porque eu consigo ter um controle maior do quadro, um controle maior da história e fazer com que eles também, que não têm experiência, os atores de teatro, a Silviane, o próprio Lorival, nunca tinham feito cinema antes. A linguagem eu já tinha participado, diferente. A linguagem é totalmente diferente. A marcação do cinema é totalmente diferente, né, da marcação do teatro. No teatro você tem uma unidade, você tem um palco, você tem um mundo a vislumbrar. No cinema você tem o quadro do vídeo, certo? Falando em vídeo, né? Porque eu rodei em digital. Mas se você tem película, enfim, o quadro da tela do cinema. Então você não pode ultrapassar aquilo. A marcação é muito mais, vamos dizer assim, aquela frase mais cerrada. Então, eu tendo esse cuidado diretamente, fazer a direção de fotografia foi ótimo, porque eu pude dessa maneira evidenciar aquilo que eu já tinha escrito no roteiro e como... eu conheço bem a história, pois escrevi ela. A história tua, né? Aí é muito mais fácil para você, como diretor, conseguir conceber aquilo pictoricamente, através do quadro. Porque a gente tinha fazenda, a gente tinha todas as paisagens, uma coisa linda. A Coxilha Rica, para quem não conhece, é lindo, vão lá conhecer, né? Fora o filme, falar da Coxilha também é outra, dá outro programa para ti, né? Com certeza. Então, isso é legal, a gente poder ter trabalhado isso. Então, é por isso que eu tento, à medida do possível, agregar isso na minha direção e trabalhar isso, que eu sempre trabalhei desde o Canose, trabalho câmera e tudo mais, então eu tento abarcar isso. E vou montar, e o mano, o João, vai finalizar, que é a parte dele, ele adora finalizar, então com ele vai ser a finalização. Desde o Canose, tu falou, a gente já fala dos irmãos Canose, a história que virou lenda, um documentário que te deu alguns prêmios lá em Gramado, né? Tá, falando da equipe, você tem na produção a Sara Nunes, na trilha sonora original Mauro Cislag, assistentes de produção Michele Souza, Jéssica Evers, Alcione Leão, parente? Parente mesmo. Nercy Lúcio. Nem é parente, não é parente. Assistente de fotografia e som direto William Souza. Isso para você que está em casa ter uma ideia da equipe que precisa para trabalhar. Isto que é um curta, que é uma coisa mais rápida de se fazer, né, Leão? A continuidade claquete, Paulo Valtric Abreu, você já fala disso. Preparação de elenco Fernanda Hermes, design gráfico Rodrigo Arcego. Estilo Rosane Talayer. Isso, a Rosane. Alimentação Maria das Graças Oliveira Leão, que também deve ser parente do Leão, imagino, né? Que com certeza é a mama, né? Que foi lá fazer a comida pra galera, com certeza tem que ter. Olha, uma coisa assim, quem for produzir, se você não tiver uma boa cozinha na produção, não faça, cara. Na boa. Cozinhar pra 20 pessoas é um negócio difícil. Infelizmente a coisa aqui tá tudo meio em casa, né? Não, e tem que estar todo mundo bem nutrido pra poder... A gente rodou cenas de Guerra de Sombras de madrugada, isso aí até 6 da manhã. A gente, se tivesse trazido o pessoal aqui, ia poder contar até muito mais disso. A Silviane teve cenas em que ela estava molhada em cima de um cavalo às 6 horas da manhã. Quer dizer, a gente tinha já passado o dia, tinha rodado mais de 12 horas e a gente estava direto. Felizmente no verão. Felizmente no verão. Assessoria de comunicação Tatiane Rosa Machado, e do elenco, acho que faltou se falar da Caroline, né? Isso, a Carol, filha do Maurício, que também tem uma importância muito grande pro Guerra de Sombras, que é... muito importante, não posso contar o que é, mas muito importante, senão eu vou entregar o filme. Agora, como é um curta, o pessoal é menor, o número de atores ou o número de pessoas da produção, ou se equivale a um longa-metragem, Leão? Não equivale a um longa, com certeza, mas assim... Marcondes, eu já trabalhei em curtas-metragens em Florianópolis, tive a alegria de trabalhar no Alumbramentos, que é um curta-metragem da o teu currículo é TVI. longo, né? Não dá para falar todo ele. Não dá para falar todo ele, mas o legal é que, para você ter uma ideia, no Alumbramentos que eu lembro, a equipe tinha mais de 80 pessoas.
E o filme tem 20 minutos. No Guerra a gente vai ter um filme de 15 e a gente tem uma equipe de 20 pessoas. A gente tentou ao máximo converger isso e dizer assim, ó, como são um grupo de colaboradores, ninguém está ganhando financeiramente. Ninguém está ganhando financeiramente. Mas a maioria que está ali nunca trabalhou nisso. Então está ganhando em experiência para poder produzir outros materiais. E quando quiser produzir os seus também, está com certeza à vontade. E queira Deus que produzam, né? Porque a gente quer ver também que a região serrana comece a produzir esses materiais. Esses materiais diferenciais, tá? Não aquele material que é produzido sempre, que a gente sabe que não tem, às vezes, muita qualidade ou não tem nenhuma condição de poder estar sendo visualizado por pessoas que realmente trabalham na área ou conhecem bastante desse tipo de arte. Tá, na lista de premiações e na tua lista de participação em festivais, a Irmãos Canosa e a História que Virou Lenda, documentário produzido em 1999 e que recebeu 4 de 5 prêmios em Gramado? 4. Isso foi 2000, foi 2000. Isso foi super surreal, assim, porque em 2000 eu era um cara cabeludo ainda universitário. Já passou por isso, né? Já passei por isso, acho que quem não passou por isso. E aí, assim, era o momento em que eu tinha feito o meu primeiro documentário realmente com todo o cuidado que ele devia ter. Pra vocês terem ideia, quem conhece de suporte, eu rodei o Irmãos Canosa em Super VHS, que era uma coisa, assim, super surreal no começo, porque eu não tinha nem um zoom manual na câmera, tinha que ter cuidado com várias coisas, mas nesse início, no final da década de 90, foi quando chegou a edição linear forte para as universidades. E a gente tinha edição não linear na Univale e eu comecei a vislumbrar isso e comecei a aprender a editar em não linear, editar no computador e tudo mais. E pude fazer esse filme em casa, então foi ótimo. O Irmãos Canosa tem um filme de 7 minutos, é um curta, e que foi para Gramado naquele ano. Eu nunca tinha ido, foi o meu primeiro festival. Fui pro festival, foi selecionado e quando chegou a noite da premiação eu tive a felicidade de saber que eu tinha ganho 4 prêmios. E os prêmios, para ter ideia, eu queria até que tu nominasse, não são prêmios da parte da estrutura fílmica, não são prêmios assim tão... Melhor vídeo universitário nacional, melhor direção, melhor fotografia e melhor edição. Edição, porque a categoria era vídeo universitário nacional, pois eu era ainda universitário da Univale, eu estudava lá ainda, não tinha me formado, me formei em 2001. Tá, infelizmente não dá para falar de toda a tua relação de participações, Leão. A Lenda da Serpente do Tanque, prêmio especial do júri no 13º Gramado Cinevídeo 2005, que é de acadêmicos da FAVEST, mas você foi o orientador, então parte também da premiação é tua. Assim, ó... Passa por você. Eu orientei eles, mas assim, era um grupo super responsável, isso, a gente falou desde a época, né? Um grupo que realmente me deu um vídeo para a disciplina. Esse é um vídeo que foi feito para a disciplina de Telejornalismo 3, que trabalha essencialmente com documentário, tá certo? E esse vídeo, junto com outros 5, foram feitos para a disciplina. E esse grupo que fez A Lenda da Serpente do Tanque teve um diferencial, que foi o profissionalismo. Foram trabalhar corretamente o roteiro, irem atrás da pesquisa, irem atrás das fontes, fazerem uma montagem legal, uma montagem rítmica que tivesse realmente um aporte de documentário de curta-metragem. Não foi à toa que foi enviado, o pessoal não conhecia o Festival de Gramado, isso foi interessante. É interessante falar, porque o pessoal que está em casa, muitas vezes você não conhece as coisas que são feitas fora da tua região, ou fora do teu umbigo, né? Aquela coisa, a gente fala. E aí, eles conheceram nesse ano o Festival de Gramado, 2005. Não só conheceram, como saíram de lá com o Galgo de Ouro, que é um prêmio que hoje é dado lá no festival, que foi menção honrosa na categoria de universitário nacional. Bom, falamos de cinema, de documentários, e você dirigiu e editou um videoclipe da banda Estatura Mediana. O Estatura, na época, a banda hoje não existe mais, mas na época o Estatura já tinha gravado 3 CDs e eles resolveram fazer o clipe da nossa história. A gente conseguiu o apoio da Univale, na época eu trabalhava na TV Univale, e eles já conheciam o meu trabalho do Canose, lá de trás. E o Cristiano, que era na época o guitarrista da banda, se formou em jornalismo também, era um cara que já conhecia um pouco do audiovisual e me chamou para dirigir o clipe. Foi bem bacana, a gente trabalhou com muito material, assim, foi bem interessante. E para a banda também, porque ela conseguiu emplacar o clipe na MTV, conseguiu emplacar nas TVs regionais, nas catarinenses aqui enfim, não só aqui na região, mas fora, então foi bem bacana para eles como banda, né? Infelizmente a banda terminou por outros motivos, mas o clipe ficou e hoje o pessoal pode, quem tiver curiosidade, acessa o YouTube, vai lá, Estatura Mediana, procura que o clipe está na rede. Leão, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes de finalizar, não é jogar confete, mas santo de casa também faz milagre, né? Você é lagiano e está aí com uma história já
relativamente construída, tem muito a conquistar, mas já está galgando os degraus. Eu acho que a gente tem que ter força de querer fazer as coisas e não ter vergonha. Sabe? Eu sou lagiano também, sou lagiano e bairrista, né? Lagiano, acho que todo lagiano é um pouco bairrista. E assim, querer fazer coisas daqui, não só para o pessoal daqui, obviamente, não penso pequeno, de vou fazer para cá, para depois, não. Eu quero sim, com certeza, e junto com os colaboradores e gente que goste disso, conseguir alcançar um patamar mais alto e a gente, quem sabe, está rodando coisas maiores daqui para frente. Mas nesse primeiro momento, fazendo a minha primeira ficção, conseguir trazer essa discussão de trabalhar temas regionais com pessoas que são daqui, que possam trabalhar essas temáticas aqui dentro da cidade, que saiam isso daqui para fora e que eles conheçam. Tem gente que não conhece nossa coxilha rica, tem gente que não conhece o que a gente tem de melhor aqui na cidade. Guerra de Sombras tem qualidade padrão de cinema. Sim, tem qualidade HD, alta definição, a gente está tendo os maiores cuidados também com trilha sonora, a gente está fazendo trilha sonora com um cara que é regente. Porque quando você fala, é feito em Lages e por gente de Lages, já, né? Não, aquela coisa, já olha assim meio torto, dizendo. E tem que pensar de parar nesse momento, eu falo muito para os meus alunos, parar de pensar pequeno e pensar que você, só porque é daqui, é dali, é desse lado, que mora da cidade, não sei o que, não pode fazer. Cara, vai atrás, leia, se intere. Hoje com a internet você tem variadas formas de poder conhecer o que hoje a gente faz no audiovisual. Hoje com câmeras digitais o que o pessoal está fazendo. Para quem não sabe, existe hoje festivais de curtas feitos por câmeras de celular, cara. Quer dizer, é um negócio que a narrativa em si está ali, tudo é cinema. A narrativa está ali. Independente do suporte que você use, claro que isso é uma discussão muito mais ampla, tudo é cinema. Agora, imagem e movimento que eu estou falando, com certeza. E aí, a partir disso, você pode trabalhar outras coisas, mas vá atrás, procure saber, não faça de qualquer jeito. E tenha um caráter de saber, tenha um objetivo de fazer aquilo. Eu acho que ter um objetivo maior é realmente um salto, não só na qualidade, mas no profissionalismo, porque dali você consegue alcançar outras coisas. Certo. Fechando, já estouramos o nosso tempo falando em internet. Blog do filme? Blog do filme. Para quem quiser conhecer, http://guerradesombras.blog.terra.com.br, tá certo? E se achar dificuldades, procura Fernando Leão no Orkut. Procura Fernando Leão no... aí assim, ou Guerra de Sombras no Google. No Google, que vai estar tranquilo lá. A gente tem um videolog também, eu não sei de cabeça agora, muita coisa, mas o videolog tem os clipes de making off, vocês podem conhecer um pouquinho mais lá no making off do videolog, com a narração das pessoas que participaram. Aí você conhece um pouco mais de Guerra de Sombras. E junho vocês vão ter o prazer daí de assistir o nosso filme, né? E até lá a gente tem um grande trabalho pela frente. Muito bem. Fernando Leão, jornalista, professor, cineasta, obrigado por ter vindo. Obrigado, Marcondes, agradeço muito, espero que, né, vocês agora, como vocês estavam dando essa abertura para mim, dei abertura para as várias pessoas que fazem trabalho sério, que realmente queiram investir, divulgar a nossa região e o nosso potencial. E estamos abertos quando vocês quiserem saber alguma coisa mais, não só do filme, mas dos trabalhos dos grupos, tá? O grupo do Gilson, do Adilson, da Ivone, o Mano, eu, o pessoal que fez o Guerra de Sombras, estamos abertos, não tem problema nenhum. O pessoal também quiser mandar e-mail, guerradesombras@gmail.com. Tá aí. E também, quem sabe, vão poder conferir aqui na Imagem TV o Guerra de Sombras. Com certeza, vamos combinar. Assim, fechamos o nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer. Até o nosso próximo bate-papo com Edson Marcondes.